Vamos ver se a pastora Sofia conseguiu. Glória a Deus! Agora vai, gente. Agora vai, gente. Que bom que nós já falamos isso, né? E a gente quer entrar no assunto. Vamos começar, gente? Vamos começar em nome de Jesus. Bom, como a gente já falou anteriormente, a gente vai falar hoje sobre medo. É um sentimento que ronda todas as pessoas todos os dias. Não há nenhuma sensação que se compare à das garras geladas do medo. O medo ele pode se apresentar de várias formas, porque o medo é uma situação em que a gente não consegue imaginar o que vai acontecer no próximo passo. É a incerteza, é a insegurança e o medo. Uma jornalista norte-americana, o nome dela é Ann Landers. Ela é responsável por uma coluna de aconselhamento em um dos maiores jornais dos Estados Unidos. E ela recebe cerca de 10 mil cartas por mês de pessoas pedindo conselhos, pedindo orientação. E certa vez alguém perguntou para essa jornalista se havia algo em comum entre os seus correspondentes, se havia algum problema recorrente, qual era o problema em comum que as pessoas tinham. E a resposta dessa jornalista foi que o tema recorrente em todas as cartas era o medo. Medo de quase tudo que você pode imaginar, medo de diversas coisas e diversas proporções, mas o medo é aquilo que mais assombra, aquilo que mais atemoriza a vida das pessoas. E na verdade a gente está vivendo uma época de medo, né? De insegurança. A gente não sabe o que vai vir, como vai ser, né? A gente tem medo de ficar em casa e não ter, quem sabe, o centro, de ir trabalhar e ficar doente. Tantos medos hoje nos rondam, mas além do medo da nossa situação, nós temos outros tipos de medo. Qual é o medo que você sente? Você sente medo de alguma coisa? Coloque aí no chat pra gente, você pode compartilhar? Qual é o medo que você tem? Tem gente que tem medo de animal, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de falar em público. Coloca pra gente aí, ó. Coloca aí pra nós, qual é o seu medo? Compartilha aqui. Você sabe que o medo que eu ouvi de cada pessoa. Tem pessoas que têm medo de envelhecer. De envelhecer. Então, eu ia dizer isso agora. Um dos maiores medos, os medos mais comuns do ser humano são medo da solidão, medo da morte, medo do social, ou seja, de se relacionar, de falar em público, medo de enlouquecer, que medo, né? Medo de enlouquecer, medo de envelhecer e medo de perder o amor, perda de amor, alguém que ama, enfim. Esses são um dos maiores medos da humanidade. O fato é que, na verdade, o medo ele alcança pessoas do mundo inteiro, de todos os povos e de todos os tempos. Milhões de pessoas têm sido mobilizadas por fobias das mais variadas, que impedem muitas vezes de crescerem, de se desenvolverem, impedem muitas vezes as pessoas de oportunidades que não são desfrutadas, portas que lhe abrem e elas não têm a coragem, têm medo de entrar, perdem oportunidades, perdem situações, perdem coisas agradáveis porque têm medo, porque não desfrutam de coisas por sentir medo. E o fato de nós sermos mulheres de Deus, o fato de sermos cristãos, não significa que a gente não vai sentir medo. Não significa que porque nós temos Cristo, nós não temos medo. Não. Nós estamos em um mundo e a gente é ser humano, a gente sente medo. E isso vem desde os tempos de Jesus. Você lembra dos discípulos? Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia. E por diversas vezes eles tiveram medo. A Bíblia diz que uma vez eles estavam atravessando o mar da Galileia, Jesus estava cansado e dormiu, e aqueles homens, veio uma tempestade, e aqueles homens ficaram atemorizados. Então, com Jesus no barco, eles ainda sentiam medo. O povo de Israel viram tantos milagres de Deus, foram resgatados do Egito,
E aí, quando chegam no mar, sentem medo. Ou seja, o medo, ele vem acompanhando a história da humanidade, mesmo a daqueles que são de Cristo, mesmo aqueles que estão com Jesus. Porque o medo é um componente da vida. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu espírito de medo. Você sabia disso? Que Deus não te deu espírito de medo? E aí então você me pergunta assim, mas bispa, se não foi Deus que me deu esse espírito de medo, por que então eu tenho medo? Se Deus não me deu o espírito de medo, quando Ele me criou, então da onde surgiu esse sentimento? Da onde surgiu isso que a gente sente no coração? Você já se perguntou isso? Da onde que surgiu? Foi Deus quem me deu? Deus me criou, Ele colocou em mim esse sentimento? O que você acha? Eu quero te dizer algo importante. Quando nós fomos criadas por Deus, sim, Deus atribuiu em nós o medo. Mas o medo que Deus nos atribuiu, diferente desse que nós falamos agora há pouco, é um medo que deveria ser usado de sabedoria para nos proteger do inesperado. É aquele medo que é um instinto básico de sobrevivência. É aquele medo que é bem-vindo, sabe? Que te protege, que te alerta, que te ajuda. Preservação, né? Preservação, exatamente. É um medo que te preserva a vida. E ele precisa permanecer controlado e racional para ser benéfico na sua vida. É aquele medo, assim, pastora Sônia, é aquele medo, assim, que te mantém uma certa distância da cobra, sabe? Para que você não seja picada. É aquele medo que você fica com medo de matar a aranha porque sabe que ela pode pular em você e te picar, morder, não sei o que a aranha faz, pica ou morde, né? Enfim. É aquele medo que te faz não queimar a mão quando você está mexendo com fogo. É aquele medo que te faz dirigir com mais prudência por medo de um acidente, ou que faz você segurar forte na mão do seu filho, da sua filha, quando for atravessar uma rua. Esse é o medo que Deus nos deu, por um instinto de sobrevivência. Mas aí, quando há esse desequilíbrio entre o medo e a razão, o resultado são as fobias. Infelizmente, quando o medo ele adquire poder sobre nós, ele é como se nos algemasse. E quando eu falo isso, eu lembro de uma história que eu li sobre um homem, um caminhoneiro, é uma história real. Um motorista de caminhão, todos os dias ele ia trabalhar e ele passava com seu caminhão em cima de uma ponte. E ele era um homem depressivo, ele tinha muito medo e por muitas vezes, e todas as vezes que ele passava em cima daquela ponte, ele tinha um desejo muito grande de se suicidar, de se jogar daquela ponte. Até que um dia ele chegou em casa com um par de algemas e disse para sua esposa, querida, todas as manhãs, quando eu for sair, algeme as minhas mãos no volante, para que eu não cometa essa loucura. E o medo, ele faz isso. Ele nos algema, ele nos paralisa, ele nos impede muitas vezes de realizar coisas de simples a grandes, coisas desafiadoras, coisas novas, e a gente acaba ficando como aquele homem escravo, com a mão amarrada no volante sem poder fazer nada. Sejam os medos pequenos, quase imperceptíveis, seja eles grandes, o fato é que eles podem aumentar dia após dia, até que a gente acabe sendo paralisada, sem ação. E aí você pode me perguntar, mas bispa, se eu fui criada sem medo, se Deus me criou assim, com esse medo de autopreservação e de sobrevivência, como é que eu cheguei num estágio de um medo tão grande assim? Como é que isso aconteceu comigo? Você pode se perguntar, como é que foi que eu cheguei nesse medo mais avançado? Por que o medo tomou proporções tão grandes na minha vida? Você já pensou nisso? Você já se pensou, já se perguntou? Doutora Sônia, fala para nós um pouquinho a respeito disso. Fala para nós como é que, a seu ver, como é que o medo se desenvolveu em nós? Bem, uma das maneiras que o medo se desenvolve na vida de uma pessoa, seja ela homem, mulher, é através de experiências negativas. Se a gente for ver na palavra de Deus, o medo entrou na raça humana, no homem,
depois do pecado. A Bíblia diz em Gênesis 3:10 que depois de pecar, Adão teve medo e se escondeu de Deus. Ele diz assim, quando Deus chega no jardim e chama pelo teu nome, ele diz assim, Deus, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha que interessante, gente. Psicólogos, eles afirmam existir 2.000 tipos de medo. Uau, que número grande! 2.000 medos identificados no homem. No entanto, como você falou, pastora Rafa, nós nascemos apenas com 2 deles. O medo de cair e o medo do barulho. Os demais foram todos aprendidos através de experiências traumáticas, de ameaça, de pavor, que alguém, por algum momento, passou e que marcou negativamente a sua vida. Vocês já viram quando uma criança, a maioria aqui é mãe, ou irmão, quando uma criança começa a andar, ela anda, parece que ela quer desbravar tudo. Quer descobrir o mundo. Ela cai, ela se levanta, ela começa a correr novamente, andar novamente. A gente tem que colocar protetor na tomada, porque em tudo ela quer pôr o dedinho. Ela pega inseto e que a gente não mexe ali, não vai. Ela se enfia nos buraquinhos de armário, cantinho. Ela não tem medo. Então, essa questão das experiências traumáticas vividas na infância, na adolescência ou na fase adulta da nossa vida, viola e desfigura aquilo que deveríamos e desejaríamos ser. Né? Muitas pessoas têm medo de dirigir um carro por conta de um acidente que sofreram. Né? Muitas pessoas têm medo tem uma história verídica também, que crianças refugiadas da guerra, que eram tratadas ou acolhidas por médicos, quando elas iam dormir, elas choravam muito. E eles não sabiam por quê. Até que alguém teve a seguinte conclusão: vamos dar um pedaço de pão para que elas durmam segurando esse pão. Para quando elas acordarem, elas saberem que elas têm algo para comer. Uau, medo de passar fome, de passar necessidades. Então, uma questão, um desenvolver do medo é exatamente isso. E agora eu queria passar a bola para a pastora Solange. Pastora Solange, me diga algo dentro daquilo que você pensa que o medo desenvolve. Como o medo desenvolve uma pessoa. Pastora Sônia, eu tive uma experiência muito traumática. E eu carreguei por muitos anos isso. Quando eu era foi logo no início do meu casamento. Vocês estão ouvindo a pastora Solange? Se tiverem, dá um positivo. Se não tiverem, só escreva não. Só para a gente saber se é ela ou se somos nós que travamos agora. Ok. Enquanto, né? Pastora. Ok. Então, eu tenho uma experiência muito traumática. Desde quando Ok, gostou? Ok, vamos lá. Vou contar uma experiência, então. Quando eu era bem mais jovem, eu sofri um trauma muito grande. Nós sempre gostamos de passar as férias na praia. E nesse tempo era no início ainda do meu casamento. E nós fomos para a praia, como de costume, passar uns dias lá. E eu nunca tive medo de água. Apesar de eu não saber nadar, eu sempre ia brincar nas ondas, entrava no mar. E num belo dia,
eu entrei com o meu marido e fomos brincar. Ele nada bem e tal, eu nado de nadar. De repente, surpreendida por uma onda que não dava pé. Eu só mente eu clamei, sabe? Não dá tempo de nada. Jesus, me socorre. E aquela onda me enrolou de um jeito que eu não estava tendo saída. E de repente, assim, começou a tomar conta de mim, da minha mente, com um desespero. E de repente, apareceu o meu Boaz, né? Segurou firme no meu punho, muito firme, não me soltou até a coluna e poder respirar. Então apareceu lá o meu Boaz, né? O pastor Irã me tirou da água, mas foi assim, para eu chegar até a ponta da praia, não era longe, era um pedaço pequeno. A minha carne parecia que foi solta dos ossos. Eu tremia como uma verde. E a partir de então, eu carreguei comigo um pavor de água. E desde então... Uma experiência que te trouxe medo. Muito medo, muito medo. E desde então, sabe, eu não consegui mais entrar na água para brincar nas ondas, não gostava mais de piscina. Eu amo praia até hoje, mas o máximo que eu tomava era um banho de sol e de chuveiro. E olha lá, o máximo me limitava caminhar na beira da praia, passear na beira da praia, curtia de todo jeito, mas banho negativo. Até que então eu pensei comigo, né? Mas eu não posso viver assim. Essa vida não é para mim. Eu viver acuada, maravilhoso, com um paraíso desse, viver com medo, não conseguir entrar na água, me divertir, aproveitar. E assim foi a minha vida até então. Aí, o final dessa história eu conto daqui a pouco. Fechado, pastora. Segura aí, gente. A gente quer saber, pastora. Mas, pastora, o que é seu ver? O que a senhora pode nos dizer que no seu ver, como o medo se desenvolve? O medo, quando menos você espera, ele bate na tua frente. Ele vem, é uma circunstância, ela te traz assim é algo tão inesperado que quando você viu, você já pode ser um acidente, né, automobilístico, pode ser uma queda, pode ser um avião, né? Tem pessoas que têm fobia de avião, pode ser, no meu caso, né? Não aconteceu nada mais grave, mas aquilo me trouxe uma situação que foi assim, muito difícil, por muito tempo superar. E eu dizia, Jesus me ajuda, Jesus vai me ajudar, e Jesus vai me ajudar. Com certeza, né? Mas essa situação pode acontecer de diversas formas, né? Através de uma circunstância, e também ela se desenvolve através de outras coisas, né? Eu posso continuar? Pode, pastora. Então, olha, eu também vejo o seguinte, existe também esse medo, ele surge assim, na minha época, acontecia muito, se ouvia muito certas frases, certas recomendações, e não faça isso, aquilo. E hoje ainda acontece. É de uma roupagem diferente, de uma forma diferente, mas ainda acontece. Então, o medo também ele surge no meio da família, através da educação dos filhos. A gente sabe que toda criança ela é ativa, como vocês mesmas acabaram de dizer. A criança ela é curiosa, ela quer se descobrir as coisas, e ela é desvendar o mundo. Então, né, no tempo, há uns anos mais atrás, era assim, eu não consigo entender, por exemplo, se os pais
queriam evitar dar umas palmadas nas crianças, ou eles queriam realmente colocar um fardo nelas que elas não mereciam ter. Então, eles usavam fraseologias, palavras que colocam as crianças um peso. Um peso. Então, antes de eles aprontarem uma arte, antes de eles fazerem qualquer coisa assim que viesse irritar os pais já iam assim, como uma forma de parar a criança. Então, normalmente eles implantavam a mente dos filhos antes deles aprontarem alguma coisa. Então, eles chegavam com a criança e diziam, não faça isso porque Deus castiga. Não faça isso porque Deus vai te castigar. Então, era uma cultura que era as crianças com conceito. Deus era ruim, Deus era mau, Deus era severo. Então, antes da criança aprontar qualquer coisa, ele se Deus ia fazer uma coisa muito pesada sobre ele, e ele tinha esse conceito de que Deus não era bom, de que Deus castiga as crianças. Então, as crianças passaram a viver uma cultura de medo, né? Tudo que eles iam fazer, eles pensavam antes, porque eles pensavam assim, se eu fizer uma coisa ruim, Deus vai me castigar. Não bastando isso, ainda vinham os pais, com aqueles conselhos, né, aquelas fraseologias incríveis, né? Que dizia assim, ó, não vá para a rua. Se você for para a rua, o velho do saco vai te pegar. E a gente ficava pensando, né? Você ficava pensando, e ainda acrescentar mais, dizia assim, aquele saco do velho está cheio de crianças. Do saco do velho. O velho do saco, né? O homem do saco. A gente imagina, tudo vai comer as crianças, vai cozinhar no tacho as crianças. Ou, aí eles vinham com aquela frase, presta atenção, Pé. Pegava assim, rígido, você não está prestando atenção, presta atenção. Vou dizer assim, toma cuidado, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso, e vinham até palavras de maldição muitas vezes. Aí diz, não caia. Olha, já pensou se cair, você vai acabar numa cadeira de roda, você pode não dar. Então se cuida, não vai cair. Ou diz assim, não se machuque. Já pensou? Se você faz um caio na testa, você vai carregar uma cicatriz pro resto da vida. E era assim. Era uma forma muito estranha, talvez, de parar a criança, de tentar corrigir a criança. E ainda tem mais uns conceitos da história. A criança mal acabava de nascer e ele já viu a menina cantando lá o bebezinho, aquelas canções do Boi da Cara Preta, né? Pega essa criança que tem medo de careta, cantar ainda. Se alguém ouviu essa musiquinha aí, comenta com a gente aí no chat. Minha mãe cantava pra mim. Ou se você... Minha mãe falava isso. Ou se você ainda na ignorância espiritual falou isso algum dia pra você, falou assim, põe aí no chat, Senhor, me perdoe. Ainda ia mais, além do Boi da Cara Preta, que cantava que o bicho papão estava no telhado, né? E que não deixava o bebê dormir sossegado. Aí cantava Nana Nenê, que a cuca vem pegar. E tem uma canção que eu nunca ouvi no Nordeste, que diz assim, ó, Tutu Marambá, não venhas mais pra cá, que o pai do menino vai mandar te matar. Olha só, gente, é da canção de Niná. Então, nós vemos tudo isso daqui sendo liberado na vida da criança. E o que vem acontecer na criança? Uma cultura de medo, uma cultura de ansiedade. Por mais que a gente pense, é só o tempo de criança, mas a criança ela vai se tornar um adolescente e ela vai se tornar um adulto. E quando ele se torna um adulto, aí é uma outra roupagem. Então, nós vemos aqui, ó, que ele faz para si com todas essas palavras de medo e de ansiedade, e eu quero dizer para você aqui que a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro.
E o que acontece? Essas pessoas se tornam adultos. Então, todos esses fatores aqui, eles vão junto na passagem do jovem para o adulto, numa roupagem, numa configuração diferente, porque daí para o adulto, o boi da cara preta não vai mais ter efeito. Nana Nenê lá também não. Então, vai chegar aos ouvidos do adulto uma voz diferente. Aí essa voz, ele vai dizer só que é a mesma que veio lá da infância, vai começar a dizer assim, ó, não finque raízes profundas, porque a qualquer momento você poderá ser removido. Então não finque raízes profundas. Aí vem a outra voz, assim, não desperdice o que você tem, você pode não conseguir substituí-lo. Ou seja, essa voz deixa a pessoa habituada naquilo que ele está. Ele diz assim, não corra riscos. Está bom demais do jeito que está, não precisa correr riscos, não. Cuidado, isso é pecado, não peque. Não peque, isso é pecado. Não faça isso, isso é pecado. E disso tudo aqui surge duas inseguranças emocionais que são as mais profundas dentro do emocional de um ser humano, que é a ansiedade e que é o medo. Então, por isso que hoje nós vemos muitos líderes fracos, frágeis. São líderes que têm medo do futuro, que têm medo da economia, medo do país, medo de perdas, medo de tantas coisas. Ansiedade e ansiedade cada dia. Vemos também pais ansiosos com o futuro, com o casamento, com o relacionamento, com pagar, com escola, e ansiedade e medo. E tudo isso passa para a próxima geração. Aí o que acontece? Nós vemos as escolas cheias de crianças com crises de ansiedade, crianças acuadas de medo, de ansiedade, crianças inseguras, eles, assim, na deles, eles também têm medo do casamento dos pais não dar certo, medo do que o amiguinho pensa a respeito dele, ou o colega pensa a respeito dele, medo do futuro, será que conseguir, será que são inseguras. É uma geração que... Então, professora Solange, a gente está, para quem está entrando agora, né? A gente está falando a respeito do medo, a gente falou como o medo desenvolve, né? Eu falei a respeito de experiências negativas, você falou o medo desenvolve através de uma cultura de aprendizado, né? E uma última coisa, como o medo se desenvolve, é quando nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós, né? Se eu fosse perguntar para você aí, coloca no chat, quantos livramentos Deus já te deu? Me conta aí. Quantos livramentos que você nem imaginava, mas Deus te deu? Eu penso assim que os anjos devem olhar assim para a gente e falar, meu Deus, mas essa mulherada me dá um trabalho. Gente, a gente não imagina quantas coisas Deus nos poupou e nos livrou. Só que quando o medo nos assola, a gente esquece disso. Não é, pastora Rafa? Não é, pastora Solange? A gente esquece. A gente esquece, não, Deus, eu estou com medo disso, eu estou com medo dessa situação. E nos esquecemos do que Deus já fez. Né? E um exemplo tão claro disso é Davi. Davi sabia quem Deus era, Davi sabia dos atos poderosos de Deus, Davi sabia do que o Senhor já tinha dito, e quando ele vai enfrentar o gigante Golias, que todo o exército está morrendo de medo, ele lembra Saul de quem Deus é, daquilo que Deus já fez por ele. Ele falou assim, eu vou enfrentar, eu posso enfrentar. Por quê? Porque Deus já me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, e Ele me dará vitória sobre esse gigante. Trazer à memória
as promessas de Deus, trazer a memória. Gente, a gente não pode ter amnésia, ter memória fraca quando se trata daquilo que Deus fez por nós. A Bíblia diz, né, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E às vezes o medo também é uma falta de esperança. Porque a gente não lembra do que Deus fez, então a gente sente medo. Né? E é interessante que a gente está ouvindo aqui, as nossas pastoras falando, a respeito de medo. Bom, que o medo existe, é fato, a gente sabe, todo mundo tem. Que nós somos alvos de medo, é fato também, a gente sabe disso. Mas agora, vamos para a prática disso. Como é que a gente faz para vencer um medo? Como é que a gente faz para vencer a insegurança, esse sentimento de incerteza, de insegurança? Como é que a gente faz para destravar diante de um desafio tão grande? Como é que a gente faz para vencer um inimigo tão cruel que se chama medo? Pastora Solange, dá uma dica para as mulheres que estão nos acompanhando de como ela pode vencer o medo. Enfrentando o medo. Ela vence o medo enfrentando o medo. Então, você precisa... Claro que você não vai enfrentar o medo de qualquer jeito. Você precisa calcular minuciosamente o perigo e enfrentá-lo com segurança. Eu digo para você, não paralise. Não desista de lutar. Faça algo, haja, tenha uma ação. Lembra da história que eu comecei a falar lá de como o medo me paralisou? Então... Sabe o que aconteceu? Eu fui procurar uma escola de natação. Me matriculei na escola. Cheguei lá apavorada na escola. Eu disse para a professora, eu falei, professora, eu não tenho medo de água, eu tenho pavor de água. Ela riu, ela disse assim, não, isso vai passar. Então, era algo que me consumia. Eu entrei na natação. No começo foi muito difícil. Eu me lembro muito bem que a professora falou para mim assim, mas eu tô aqui. Mas ela estava fora da piscina e eu dentro da piscina ainda. Eu falei assim, mas você tá aí, eu tô aqui dentro da água, né? Ela falou, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Então, eu quero dizer para você que eu agi, que eu fiquei esperando o medo passar. Né? Sabe o que vai acontecer? Porque o medo ele não vai passar. A gente tem que agir. A gente tem que ir na frente. Então, não tenha medo. Fazer o que precisa ser feito, né? Você precisa agir. A gente precisa fazer alguma coisa para enfrentar esse medo. Eu ainda estou em aprendizado, tá, gente? Estou nadando, estou começando a aprender a dar braçadas, estou chegando lá e não vou parar. Eu acho que foi a Sandra que colocou que também tem esse mesmo medo da pastora Solange. Olha aí, ó, Sandra, uma boa dica para você. Saia da matrícula na escola. Tem uma frase que diz assim, olha que frase importante. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar os muros e construir pontes. Então, é isso que vai acontecer. A gente derruba os muros do medo e a gente começa a avançar. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que eu enfrento tudo com tranquilidade. Com Jesus na frente sempre, né? E com coragem. Então, é você enfrentar o medo com essa tranquilidade que tudo vai ficar bem. E eu quero ouvir da pastora Sônia, para você também falar para nós um pouquinho como vencer esse medo. Pastora Solange, eu vou dar algo como eu venci o medo nesse último ano. Que por todo esse processo que eu passei, algo que foi muito importante para mim, eu quero compartilhar com você. Blinde a sua mente. Blinde a sua mente. O que ocupa a tua mente? No que você tem pensado? A nossa mente é um campo de batalha. Nosso campo de batalha não é na nossa casa, não com nossos filhos ou com o nosso marido.
não é no nosso escritório, no nosso ambiente de trabalho. Nossa batalha é aqui, ó, na nossa mente, né, pastora Rafa? E esse último ano, eu tive, assim, uma batalha muito grande na minha mente, muito, com pensamentos assim que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu perderia essa batalha, eu perderia. A palavra de Deus diz assim, irmãos, tudo que é puro, santo, agradável, de boa fama, correto, amável, se a glória é nisso, se algum louvor em tudo isso, nisso pensai. Nisso pensai. Então, o que eu digo para você, como que eu blindo a minha mente, pastora? Como que eu faço para o medo não me atacar, para eu não ficar pensando em coisas que eu não devo? Foque nas promessas de Deus. Foque em tudo aquilo que Deus tem prometido a você. Dizem, eu nunca contei, mas dizem que na Bíblia há 365 vezes a palavra não temas e as suas variações. Uma para cada dia do ano. Uma para cada dia do ano. E uma para o ano bissexto ainda. E o ano, exatamente, uma quando tiver o ano bissexto. Blinde a sua mente com hinos. Vocês sabem que eu ia dormir e pensamentos terríveis invadiam a minha mente. Então, para eu não pensar nisto, eu colocava o meu celular em hinos e eu dormia falando em línguas. Toda a noite, durante todo este ano. Era uma maneira que eu blindava a minha mente. Blinde a tua mente declarando a palavra de Deus. Blinde a tua mente lendo a palavra de Deus. Blinde a tua mente conversando com pessoas de Deus que tenham palavras de sabedoria, palavras sérias, conversas saudáveis. Blinde a tua mente assistindo coisas que não vão te deixar para baixo, não é? Se você tem ligado a TV, visto o noticiário que não está muito legal, desliga e liga na live das mulheres. Na live do Ministério de Mulheres. Aí, ó, tem live às 9 da manhã com os pastores, ao meio-dia e 6 da tarde. Alimente a mente. Alimente. Gente, o medo enfraquece por completo. Não importa quantas batalhas a gente já tenha vencido. O medo, ele é terrível e a gente precisa agir com ele da mesma forma. Blinde a sua mente. E você, pastora Rafa? Bom, uma dica. Uma forma que eu penso de vencer o mundo, o medo e o mundo, é cultivar um relacionamento mais íntimo com o Pai. Bom, eu sou mãe. Como muitas de vocês devem estar me ouvindo, e vocês vão se identificar com essa história. Por várias vezes, quando as crianças são pequenas, elas têm pesadelo e o que acontece? Elas acordam chorando, porque elas sentem medo. Ou então a gente está em algum lugar fora, num retiro, na casa de férias, na casa de algum parente, de repente elas acordam e olham e não reconhecem o lugar, e o medo invade o coraçãozinho delas e elas choram. E aí, o que a gente faz? Timothy, volta pra cama, menino, para de choradeira. Ana Clara, tenha coragem, menina, que isso, vai dormir. Que mãe eu seria se eu fizesse isso com os meus filhos? De jeito nenhum. Você, como eu, o que a gente faz? A gente pega a criança no colo, põe pertinho no peito, vai acalmando, e a gente fala assim, filha, mamãe tá aqui, não fica com medo. Filha, foi só um pesadelo, tá tudo bem, vai passar, não é assim? E a gente vai acalmando, e a gente fala assim, filho, segura aqui na minha mãozinha, dorme segurando na minha mão, eu tô com você, eu estou com você. É isso que a gente faz com os nossos filhos. E sabe, gente, a gente tem um pai. E o colo desse pai, além de ser o lugar mais seguro do mundo, é também o lugar onde o medo será lançado fora.
1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a gente desfruta do colo do Pai, o temor dá lugar à segurança. Entenda, mulher, não pense que só porque você tem medo, Deus vai olhar para você e vai achar que você é fraca. Só porque você tem medo, Deus vai olhar para você e vai te achar incapaz, e não vai te pegar, e não vai te ajudar. Ele vai te amar da mesma forma, estando você com medo ou não. A diferença é que quando você está perto do Pai, Ele abre os braços e te recebe no colo. Ele abre os braços e te dá segurança. A presença de Deus é que fortalece o nosso coração. Deuteronômio, eu vou ler aqui para você, 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosas, não tenham medo e nem fiquem apavorados, porque o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará e nunca os abandonará. Que palavra maravilhosa! A pastora Sônia, no início da live, disse a respeito do medo que entrou no coração de Adão depois que ele pecou. E sabe que Satanás se aproveita dos nossos erros para lançar o medo em nosso coração. Ele se aproveita dos nossos temores, do nosso passado, dos nossos pecados, para nos julgar, para nos trazer insegurança, medo. Mas eu quero te dizer que aquela que está em Cristo tem um passado apagado, tem um passado perdoado, é nova, pode começar tudo de novo. Esse sentimento trazido por Satanás, ele dá lugar ao amor quando nós estamos no colo do Pai. Romanos 8,37 diz assim, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedoras. Então, minha querida, você não é vencedora somente em algumas coisas, você é vencedora em todas, inclusive no medo. Você pode vencer o medo, você pode vencer o medo. O medo e o amor são sentimentos opostos, mas um pode tomar o lugar do outro dependendo do lugar onde você está. Se você estiver longe do colo do Pai, você vai ser cercada por medo. Mas se você estiver nos braços do Pai, você vai ser inundada de amor. Então você pode vencer o seu medo estando nos braços do Pai. Não é, pastora Sônia? Isso mesmo, não há lugar melhor para estarmos. E nós queremos, assim, em rápidas palavras, trazer uma conclusão, uma palavra final. Pastora Solange, num pensamento ou numa frase, dá as tuas palavras finais, tuas considerações finais sobre esse assunto que nós falamos. Ok, eu quero encorajar você a vencer os seus medos, a vencer o espírito derrotista, vencer o fracasso que tem roubado as possibilidades de vitória e de sucesso. Não pense que o inimigo é maior do que você. Talvez você deseje que o seu medo simplesmente passe ou desapareça, mas ele não vai a lugar nenhum a não ser por si mesmo. Então, se quiser derrotá-lo, você tem que fazer como Davi. Você apanha as pedras e vence com ousadia. E precisamos crer em Deus. Eu quero que você entenda que o inimigo nunca é mais forte do que Deus ou do que nós mesmos. E o apóstolo Paulo, ele declara isso na sua primeira carta. Ele diz assim, ó: eu lhes escrevi porque sois fortes e vocês venceram o maligno. Então essa mensagem é para nós também. E eu quero deixar para você uma mensagem profetizando sobre a sua vida, para você que colocou aqui os seus medos, eu vi aqui muitos medos, e para que seja assim para você uma libertação de todos esses medos, que está lá em Isaías, capítulo 41, verso 10, que diz assim, ó: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu te segurarei com a minha mão direita. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Você, pastora Rafa? Bom, voltando a falar um pouquinho sobre os meus filhos, a minha filha mais nova está no prezinho e ela tem uma mochila rosa de brilho, com uma borboleta, que ela ama aquela mensagem, a mochila. E ela fica toda faceira, todo dia, todo momento em que ela vai para a escola com aquela mochila. E mesmo ela estando no pré, ela tem um caderninho, estojinho,
o lanchinho, a toalhinha, enfim. A mochila dela, ela fica pesada para as costas tão frágeis dela. Então, o que acontece? Todos os dias a gente sai de casa, ela veste a mochilinha, desce a escada e vai alegre. E eu olho para ela, para aquela mochila pesada e falo assim, filha, deixa eu carregar a tua mochila para você, tá muito pesada. E ela então me dá a mochila. E enquanto ela está perto de mim, enquanto nós estamos juntas durante todo o trajeto da escola, eu levo a mochila pesada para ela. Eu quero dizer para você, mulher, para você preciosa, você tem um pai ao seu lado. Aleluia. Que quer carregar a sua mochila. As costas do seu pai é mais larga que a sua. Aleluia. As mãos do seu pai são mais fortes do que as suas. Deixe o pai carregar a sua mochila cheia de temor, cheia de medo, cheia de insegurança. Deixe o pai conduzir você. Dá para ele, o fardo. Jesus disse assim, tragam a mim os seus fardos e eu vos aliviarei. Quantas coisas a gente acaba perdendo por medo, quanta oportunidade desperdiçada, porque a gente insiste em levar uma mochila carregada com medo. Voltando a 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz assim para você, que Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então desfrute desse espírito de amor no colo do seu pai. Amém. E para terminar, quero também deixar as minhas considerações finais. E eu digo para você, seja forte, seja corajosa, com fé. Onde a fé prevalece, o medo desaparece. Uau. Tem uma frase que eu li num restaurante, e ela dizia assim, alimente a sua fé, e seus medos morrerão de fome. Não seja guiada pelos 5 sentidos, mas diga assim, embora o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu toco, eu sou guiada pelo 6º sentido, pela fé. E quando o medo bater na sua porta, não o convide para jantar, não o convide para entrar, não ofereça uma cama para ele deitar, mande-o embora. Expulse ele através da fé. E o verso que eu quero deixar para você está no Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? De quem eu terei medo? Se ele é com você, não precisa ter medo. Vamos orar? Amém. Vamos. Senhor Jesus, nós queremos colocar a vida de cada uma dessas mulheres diante de Ti. Eu não sei onde elas estão, mas o Senhor sabe. E eu oro, ó Deus, pela saúde, pela provisão, pela mente, pelas emoções de cada uma delas. Eu oro para que o Senhor dê ânimo, coragem, força, alegria, ousadia. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com toda a sorte de bênçãos sobre a vida de cada uma dessas mulheres, aonde elas estiverem, dissipando todo medo que impede da reação, todo medo que impede de prosseguir, de avançar, de lutar. Senhor, dá a cada uma de nós um espírito de ousadia, de coragem, de força, de alegria no Senhor, porque como diz a tua palavra, o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. E é nesta palavra que nós confiamos, e é nisso que nós nos apossamos para a tua glória e para a alegria de todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a